Olá, amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Paulo de Tarso de Vinhedo. Meu nome é Leandro e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Vamos abordar os itens de 1 a 8, perdoar para que Deus vos perdoe. Mas antes de nós iniciarmos nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de convidar a todos para podermos fazer uma singela prece, pedindo o concurso dos benfeitores espirituais para que eles possam nos auxiliar no estudo de hoje. Jesus, Mestre querido, nós lhe agradecemos por esta oportunidade bendita neste canal digital, onde nós poderemos e iremos estudar e aprender um pouquinho mais sobre o Teu Evangelho. Pedimos o concurso dos benfeitores espirituais para que possam nos auxiliar a manter a calma, a tranquilidade, a serenidade e poder absorver todo o conhecimento que este Evangelho tão rico nos traz. Nós agradecemos mais uma vez, Mestre querido, e se conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus queridos, vamos começar a falar um pouquinho sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de nós iniciarmos, eu vou fazer a leitura de um trechinho do Evangelho, das anotações segundo Mateus, para que a gente possa ter o preâmbulo aí para o nosso bate-papo de hoje. Que diz assim: Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, aproximando-se, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então aqui, Jesus ele nos faz uma promessa muito séria, que ele diz: Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Uma promessa muito séria. E a importância de nós sermos brandos e humildes de coração. Porque, afinal de contas, a misericórdia, o que ela é? A misericórdia, se nós consultarmos qualquer dicionário, ela vai dizer o seguinte: misericórdia é compaixão da miséria alheia. E aí, o que é a miséria alheia, não é verdade? Nós estamos falando só de miséria material? Não, muito pelo contrário. Nós podemos falar de miséria sentimental, miséria emocional, miséria espiritual. Muitos se encontram com esse tipo de situação, com esse tipo de miséria. E por isso que a nossa compaixão por eles é muito importante. Nelson Mandela havia nos ensinado, né, uma das suas frases mais célebres, mais famosas, que os brandos de coração são os mais fortes. Então, que nós sejamos brandos e misericordiosos de coração, para que sejamos fortes, como Jesus nos ensinou. E a misericórdia, ela é o complemento da doçura, da afabilidade, porque aquele que não é misericordioso, que não tem a afabilidade de coração, ele não possui sua alma elevada. E, por outro lado, aquele que esquece as ofensas, que tem uma facilidade um pouco maior para perdoar, digamos assim, esse sim, ele tem uma alma mais elevada, uma alma calma, cheia de mansuetude e de caridade, né? Lembrando que Jesus é o nosso maior exemplo, é o nosso
irmão maior. Ele é o nosso maior exemplo de amor e de caridade, de mansuetude e de bondade. E quando Jesus responde a Pedro que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes, então Jesus estava nos dizendo que só devemos perdoar 490 vezes? Claro que não, né? Jesus, quando ele nos diz esse ensinamento, quando ele fez esse ensinamento através desse evangelho tão rico, Jesus estava nos ensinando que nós devemos perdoar infinitamente. Nós devemos perdoar de todas as maneiras. Porque o ato de perdoar, na realidade, ele é um ato de que nós temos para conceder indefinidas oportunidades para que o nosso ofensor ele se arrependa, para que o pecador ele se recomponha, o criminoso ele se erga, ele se liberte do mal que ele carrega e que o carrega, e que dessa forma também ele possa se redimir para a ascensão humana, que na verdade é o que nós estamos fazendo, buscando nessa existência, a nossa elevação, a nossa ascensão espiritual. E há duas maneiras de perdoar que nós podemos classificar aqui. Uma que é muito grande, nobre, generosa, que ela é segundo as intenções, que ela é feita com delicadeza, com amor, com consideração ao nosso ofensor. E mesmo que o nosso adversário, o nosso ofensor, ele tenha a culpa daquela contenda, daquela desavença, daquela situação de conflito. E a outra é quando a gente impõe condições para se perdoar. Quando a gente, algumas vezes até, colocamos condições humilhantes para perdoar o nosso irmão. Que na verdade, o nosso irmão não acaba sendo perdoado. Ele acaba sentindo na realidade o peso da nossa mão sobre ele. E nisso não tem generosidade alguma, mas sim aí uma forma que a gente tem para satisfazer o nosso orgulho, o nosso ego. E aí a gente começa a pensar, né? Quando a gente tem que perdoar, a gente tem que ter um desinteresse muito grande, a gente tem que ter uma grandeza da nossa alma, do nosso espírito, para que, mesmo numa situação de conflito, de divergência, a gente possa conquistar a simpatia, o respeito, a consideração dos nossos adversários. E aí, eu trago para nós a questão 663 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a questão 661, perdão, do Evangelho segundo o Espiritismo, que se diz assim: pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? E aí os benfeitores espirituais responderam assim para Kardec: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Então vejam só aqui. Deus sabe discernir o bem e o mal. Deus sabe que o melhor que nós podemos fazer, as melhores ações que nós podemos fazer, é aquela de entendimento, de respeito, de conciliação com os nossos adversários. E aí, trazendo um pouquinho mais para o entendimento de hoje, quando a gente falou, né, sobre a misericórdia, eu volto também ao Livro dos Espíritos na questão 886, quando Kardec pergunta assim para os benfeitores espirituais: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E os benfeitores espirituais responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, benevolência, indulgência e perdão, que nós carinhosamente chamamos numa casa espírita de BIP. Olha que interessante, as iniciais dessas três palavras. E aí quando a gente começa a pensar, né, no BIP,
benevolência, indulgência e perdão. O que é a benevolência? A benevolência é a gente agir de boa vontade com qualquer pessoa. É uma virtude moral, não é verdade? E a indulgência? Indulgência é misericórdia, compaixão, compaixão da miséria alheia, lembram-se? Compaixão, misericórdia, compreensão. É uma forma de se tolerar as atitudes alheias. A gente considera que a indulgência ela anda de mão dada com o perdão, né? E o perdão, ele é tão importante porque ele nos coloca em posição de não mais odiar. Vejam isso. O perdão, ele nos coloca em posição de não mais odiar, de não mais sentir raiva ou repulsa pelo nosso irmão. O perdão, ele é uma virtude que ele triunfa sobre qualquer tipo de ódio, de rancor e de ressentimento. E quando nós perdoamos, nós temos a habilidade de não devolver o mal à sociedade. Olha que interessantíssimo. A gente não devolve o mal para a sociedade. E aí eu relembro a gente, Jesus é nosso guia e modelo. Ele é a nossa maior referência de amor e de caridade. Ele é a nossa base segura e definitiva. Vejam só. E aí eu trago mais um trechinho do Evangelho, que é o item 5 deste capítulo, que diz assim, também nas anotações do evangelista Mateus. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Com este trecho do Evangelho tão rico, Jesus ele nos ensina a importância de nós nos reconciliarmos com os nossos adversários, com os nossos inimigos, se nós tivermos. Eu prefiro chamar de adversários, porque somos todos filhos do Pai e não devemos ter inimigos. Mas a importância dessa reconciliação é porque nós temos que aproveitar todas as oportunidades para isto nesta existência, nesta vestimenta carnal que nós utilizamos. O nosso espírito ele é eterno, mas essa vestimenta carnal ela é passageira, ela é temporária. E o porquê disto, desta importância da reconciliação? Primeiro, porque é o ato mais agradável a Deus que nós podemos ter, que é nós nos reconciliarmos, nós vivermos em paz e em harmonia com os nossos irmãos. E também, quando nós não nos reconciliamos com os nossos irmãos, com os nossos adversários, é daí que surgem as grandes situações, os grandes problemas de obsessão, de julgo que existem de uma encarnação para outra. Todos nós, como comentei, somos seres milenares, somos espíritos milenares e tivemos centenas ou até milhares de encarnações no passado. E tenho certeza absoluta que em várias delas nós tivemos adversários ou nós tivemos inimigos e que por uma razão ou outra nós não nos reconciliamos com eles. E aqueles que não tiveram o entendimento, que não tiveram a clareza, acabam nos perseguindo, acabam nos atrapalhando, de certo modo, em existências futuras. Todos nós temos situações como essas. Então que nós, nessa existência aqui, possamos nos reconciliar com todos os nossos adversários, para que numa próxima encarnação a gente tenha débitos menores ou a menos para quitar, para saldar. E aí eu trago para nós aquela história bastante famosa, bastante conhecida do Divaldo Franco, que ele desde pequeno era perseguido por seu obsessor, o qual ele carinhosamente passou a chamar pela alcunha de Máscara de Ferro. Desde pequenininho ele sendo obsediado por este espírito
de baixa vibração. E depois, com o passar do tempo, Divaldo veio saber, através de diálogos com este espírito, que Divaldo, em encarnações, ou encarnação anterior, melhor dizendo, havia induzido-o a tirar a própria vida. Mas ele estava ali para cobrar esta dívida de Divaldo, e Divaldo tentando o tempo todo ser paciente com ele, tentando o tempo todo se reconciliar com ele, dizendo que não tinha conhecimento de atos de existências anteriores e que ele não poderia ser julgado por este pobre irmão desta forma. Mas esse espírito muito raivoso não quis saber e continuava a todo momento atormentando o Divaldo. O Divaldo, todos nós conhecemos o seu trabalho de caridade, de fraternidade, de amor ao próximo, que é a Mansão do Caminho, em Salvador, o qual ele adotou centenas de crianças e colocou elas como o próprio pai, ou se colocou a elas como o próprio pai, adotando-as legalmente. E, certa feita, foi deixado mais um bebezinho à porta da Mansão do Caminho, quando Divaldo pegou aquela criança e naquele momento passou a cuidar dela, era uma menina, passou a cuidar dela e disse que seria o pai dela, que iria adotá-la e dar a ela o seu nome. Naquele exato momento, Máscara de Ferro percebeu, soube que aquele espírito que estava naquele corpo, daquela criancinha, daquele bebezinho, era o espírito de sua mãe que estava reencarnando, que tinha reencarnado, melhor dizendo. E vendo todo o amor, todo o carinho, todo o afeto que Divaldo dava a ela, sem saber que era sua própria mãe, naquele momento ele perdoou o Divaldo e se reconciliou com ele. Vejam que, através de uma atitude de benevolência, indulgência e perdão, Divaldo o tempo todo tentou se reconciliar com o seu algoz. Mas, por um outro lado, através de uma atitude de carinho e de amor, ele conseguiu o seu perdão. Então, o que Deus espera de nós? Que nós nos reconciliemos com os nossos adversários. Esse é o ponto número 1. Ele espera de nós que nós nos reconciliemos antes até de entrar numa igreja, de entrar num templo religioso, num centro espírita. Ele quer que nós estejamos limpos, livres, com o coração leve. E isto, na verdade, é o sacrifício mais agradável para Deus. É o ato de caridade e de benevolência, reparando a falta a seu irmão. Neste mesmo capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, no item 15 deste capítulo, em 1861, o espírito de João Evangelista, em Paris, melhor dizendo, em Lyon, vem trazer uma mensagem de reflexão. E quando ele nos diz que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo, perdoar aos amigos é dar prova de amizade, e perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Então, através dessa reflexão do item 15, que eu convido todos a fazer esta leitura, João, o apóstolo João Evangelista, vem nos dizer também para que nós devemos, melhor dizendo, devemos refletir, devemos mergulhar em uma reflexão profunda para entender que quando nós temos alguma situação de adversidade com algum irmão nosso, alguma contenda, será que nós realmente não fomos o verdadeiro causador daquela disputa? Será que por uma atitude de egoísmo, de orgulho, nós não causamos aquela desavença? Uma palavra mal colocada, uma elevação de voz, uma voz fora do tom que prejudicou o nosso irmão. Ele nos faz pensar se pequenas atitudes que nós tivemos e sequer percebemos, não acabamos por envenenar o nosso semelhante, o nosso irmão, contra nós mesmos? Então, para a gente pensar que o verdadeiro perdão, ele se reconhece pelos atos.
e muito mais do que pelas palavras. Então, quando nós perdoamos o nosso irmão pelas nossas atitudes, pela nossa grandeza de espírito, pelo nosso espírito mais elevado, é aí sim que ele vai ter a certeza do perdão recebido. Um exemplo, né? Algumas vezes que nós discutimos com o irmão e dizemos assim: ah, eu perdoo, mas eu nunca mais quero ver esse irmão pintado de ouro na minha frente. Isso, na verdade, não é perdoar, né? Mas quando nós perdoamos de coração, quando nós estendemos a mão, quando nós abraçamos o nosso irmão e dizemos para ele: irmão, vamos ficar em paz, vamos ficar bem, vamos ficar em equilíbrio, eu te amo, somos todos filhos do mesmo Pai. Certeza absoluta que essa é a maneira verdadeira que nós temos de perdoar. E que todos nós temos esta capacidade. Está dentro do nosso coração e do nosso pensamento. Meus queridos amigos, esta é a mensagem que eu gostaria de trazer para todos hoje. E antes de encerrarmos, vamos mais uma vez fazer aquela singela prece, aquela singela oração? Jesus querido, obrigado por nos ensinar a perdoar. Pedimos, Mestre, a tua misericórdia de nós que somos pequeninos, que somos espíritos em luta a caminho da evolução que o Pai nosso Criador espera. Pedimos, Mestre, nos ajude a abrandar o nosso coração, nos ajude a sermos misericordiosos, nos ajude a sermos benevolentes e indulgentes e sabermos perdoar, porque somente desta maneira estaremos no caminho certo, rumo à evolução espiritual que Deus nosso Pai espera de todos nós. Que assim seja. Meus irmãos queridos, desejo a todos que fiquem em paz, no amor de Jesus, e que Deus abençoe a todos.